vão entrar no navio que é, como eles dizem aqui, o espírito da América. Esse Mayflower 2 aí é uma réplica que foi construída na década de 50, né? 1956, 57. E também aí foi tá atracado aqui em Plymouth como uma memória, né? Dessa odisseia, dessa saga aí dos peregrinos do século 17. Olá pessoal, aqui é Thiago Vieira. Aqui é Jean Regina e você está no canal Direito Religioso, hoje numa locação diferente, né, Thiago? É isso aí, gente, estamos em Plymouth, nos Estados Unidos da América. No berço da civilização americana, né? Exatamente, onde tudo começou. Vocês já nos ouviram falar muitas vezes dos peregrinos, do início dos Estados Unidos, do Mayflower. Vamos lá, vamos entrar no navio então. Então, gente, nós vamos conhecer agora o porão do navio, que é onde as pessoas dormiam, onde as pessoas ficavam, também se abrigavam da chuva, onde ficavam as mulheres com seus filhos. Segue a gente aí, camarada. Eu que tenho 1,82 m, preciso me abaixar aqui, mas não é também tão ruim quanto poderia ser, né? Poderia ser ainda mais baixo e tal, mas isso aqui deveria ser super úmido. Mas esse pessoal passou muito trabalho em razão, gente, da perseguição religiosa. Hoje é muito fácil, né, a gente falar, ter a nossa fé, exercer a nossa fé, mas isso foi conquistado sob ávidas penas. A própria ideia de separação igreja e Estado, de forma moderna, vai nascer a partir disso aqui, né? A gente sabe que a separação igreja e Estado, a distinção entre os poderes é antigo, mas no Estado moderno, o primeiro país que aplicou a separação igreja e Estado foram os Estados Unidos da América. E o embrião é o documento que foi assinado, não neste navio, né, mas no navio que esta réplica representa. O Mayflower Compact foi assinado aqui. E o Mayflower Compact é separação igreja-estado, a entronização da liberdade religiosa. Os dois princípios da laicidade, não interferência na nossa religião e liberdade religiosa para todos, nasceu no Estado moderno, neste documento que foi escrito aqui neste navio, gente. Isso é história daquilo que a gente tanto fala, tanto escreve. E quando a liberdade ela existe, quando a liberdade ela é garantida, você tem também, então, a liberdade religiosa, você tem todas as demais liberdades que vão decorrendo dela. Não é à toa que esse país prosperou desse jeito, se tornou essa referência do Ocidente. Veja, a formação política, e quando digo formação, não a formação da pessoa, mas a formação política de uma sociedade, a vida social passa pela fé, passa pela crença. E vamos olhar mais esse navio aí. Olha aí, tinha canhão também, né? Por quê? Porque tinha muitos piratas nessa época. Uma coisa que é interessante a gente lembrar, que bem nessa época a Rainha Elizabeth tinha liberado os navios. Ou seja, a navegação inglesa era muito forte, era estimulada. A própria pirataria, tá, gente? A pirataria inglesa, de certa forma, era estimulada pela coroa. Então, os navios, quem navegava tinha que ter segurança, tinha que ter canhão, porque senão não era fácil, não era easy, né, Jean? Na verdade, se tem uma coisa que está clara, é que nada era easy na vida desse povo. Tudo era difícil, tudo foi complicado. We're gonna go see how it is, and when I got there, they had 5 kids, and they're able to support themselves. A gente fala em navegação, hoje pensa em avião.
Aqui era o gabinete do capitão, né? Aqui já é mais alto, um pouco. Aqui as decisões eram tomadas. Aqui provavelmente o Mayflower Compact foi assinado. Olha aqui. Aqui é o manche para poder comandar o navio. Não existia aquele manche como a gente vê, né? Vê no Piratas do Caribe. Era isso. Ficava uma pessoa lá em cima olhando. Sim. Né? Uma pessoa lá em cima aqui, olhando e dando direção. Pra cá, vai pra lá, pra cá, pra lá. Cuidado, tem uma pedra agora. Ai, cara, bateu, quebrou. Vai ver o que tu fez. É, meu amigo. É, não é? Ok. Vamos para a última parte do navio, que é lá de cima. Outro documento importante que acaba surgindo da ideia que foi aqui gestada é a Constituição de Rhode Island, por meio de Roger Williams. Então a semente que é plantada aqui, ela germina em Rhode Island com uma Constituição, também separação igreja-estado, liberdade religiosa. Isso passa o tempo até chegar lá em 1776, em junho de 1776, quando nós temos a Declaração dos Estados da Virgínia. Na Declaração dos Estados da Virgínia, nós temos o princípio da separação igreja-estado, a liberdade religiosa na Constituição. Então é o primeiro documento, digamos assim, de todos os Estados Unidos que tem de todos os estados, né, então unidos, que tem esse princípio consagrado. Mas essa semente foi plantada aqui, foi plantada nesse navio. Para um mês depois, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela levar consigo a importância do Criador, a importância da religião, como fator que impulsiona a pessoa para a felicidade. Para então, em 1791, nós temos a primeira emenda da Constituição norte-americana, Constituição essa de 1789, 89, né? Mesmo ano da Revolução. Mesmo ano da Revolução Francesa. 2 anos depois, nós temos a primeira emenda norte-americana, que aí consagra o muro de separação entre igreja e Estado e o princípio da liberdade religiosa. Mas veja, não foi algo que nasceu lá em 1791. 150 anos, pelo menos, desde que os peregrinos chegaram aqui, com todo o sofrimento que tiveram, para construir esse trabalho todo aqui. As famílias que sobreviveram ao primeiro inverno, só 4 mulheres sobreviveram a esse primeiro inverno, toda a dificuldade de relacionamento com os indígenas que tinha aqui, né? Tudo movidos por um propósito, né? O propósito de poderem viver livremente de acordo com a sua consciência e sua fé. Então, até chegar um texto constitucional, né? São 150 anos de evolução. Então, vocês vejam que nada é por acaso e nada vem do nada, né? Se nós estamos hoje desfrutando de um elemento de liberdade na nossa sociedade, isso se deve por conta de peregrinos como esses aqui, que impactaram de maneira tão profunda, não só os Estados Unidos, mas todo o continente e todo o mundo, que hoje todo o país que se quer ver democrático vai se ver também com liberdade religiosa, mesmo que o Estado não seja laico necessariamente, mas com liberdade religiosa, né, Thiago? Isso é muito importante, né? Então nós estamos aqui muito felizes, é uma emoção, né? De estar aqui pisando o Mayflower. Pisando o Mayflower, onde, como eu já disse várias vezes, a semente foi lançada aqui e germinou. Hoje no Brasil nós vivemos um Estado laico, muitos países na Europa, e nós já verificamos, pesquisando e até mesmo de forma empírica, que aqueles países que garantem a liberdade religiosa são os países mais desenvolvidos, são os países com melhores índices de vida. Por quê? Porque quando eu vivo conforme a minha crença, e eu posso viver conforme a minha crença, eu vou viver feliz. E o ser humano feliz, ele trabalha melhor, ele estuda melhor, ele tem uma família melhor.
né? Então, se você quer conhecer um pouco mais também sobre o impacto da laicidade na democracia, olha aqui na descrição do vídeo o Laicidade Colaborativa Brasileira, da Aurora da Civilização à Constituição de 88, né, Thiago? Inclusive nesse livro a gente fala sobre isso aqui, né? A gente fala sobre Plymouth, fala sobre os peregrinos e também sobre o Mayflower Compact e a história, aquela que eu comecei no início do vídeo,